Então vamos lá. Para fazer esse fuxico comum, você tem que olhar essa abertura aqui do miolo da flor. Como essa foi feita com 6 pétalas, a abertura fica maior. Então, nesse caso, eu fiz cada pétala com um molde de mais ou menos 7 centímetros de diâmetro. Então, eu vou fazer o fuxico comum com um molde de mais ou menos 6 centímetros de diâmetro. Então, eu vou cortar com o tecido dobrado, porque aí eu já vou ter as duas partes para fazer os 2 fuxicos. Lembrando que o bom do lápis 6B é porque ele não vai marcar, mesmo que o tecido seja claro. Dá um acabamento melhor. Como o tecido está dobrado, eu costumo prender ele, pode ser com a própria agulha ou então com alfinete, para segurar direitinho e garantir que que o de baixo tenha o mesmo tamanho do de cima. E agora é só cortar. Pode ver que tá marcado, dá para visualizar com o lápis 6B, mas ele não vai marcar do outro lado do tecido. Então agora vamos cortar. Bom, temos as duas partes para os 2 fuxicos. Pode ver que ele ficou bem grande, esse círculo, para a abertura da flor. Mas quando se faz o fuxico, ele diminui bastante. Então, por isso tem que ser um diâmetro bem grande, passando bem do buraco. Agora vamos dobrar para dar um acabamento melhor e evitar que ele desfie. Pega a agulha, dá um nó novamente, dobra o tecido para o avesso, faz uma borda pequena e vamos começar a alinhavar. Não precisa dobrar muito. Puxa e continua. Agora puxa a agulha, coloca ele do lado certo e puxa a linha. Pode reparar que ele diminui bastante de tamanho. Aqui é antes dele estar costurado, franzido,
e aqui ele franzido. Olha a diferença de tamanho. Por isso que tem que cortar sempre sobrando. A gente vai colocar, pode ver que dá certinho para o miolo da flor. No caso de cima, nós vamos colar com este buraquinho central virado para cima. Então, vamos dar um nó aqui na linha, puxa bem para ele ficar bem franzido, parecendo uma florzinha. Esse é o fuxico comum, bem fácil de fazer. Eu costumo deixar uma argolinha, passar a agulha por dentro para dar um nó. Já segura. Se quiser dar outro nó, pode dar, mas um já é suficiente. Eu passo a linha pelo centro para me puxar aqui e cortar. Pronto, esse é um fuxico comum. Pode ver que ele fica bonitinho dos dois lados, e por ficar dobrado, o acabamento dele aqui fica melhor do que se fazer assim, igual faz na pétala. Bom, vamos fazer dois desse, ou seja, tem que fazer outro dessa mesma forma. Um vai ser colado na parte de cima e o outro para dar um acabamento na parte de trás, para esconder esse desfiado e para que ele não fique desfiado aqui, porque ele vai estar dobrado, não vai ter como. Então, vou fazer o outro e depois eu mostro como colar. Temos agora os dois fuxicos comuns, que vai ser o miolo da flor e o acabamento atrás. Como eu havia dito, eu optei por fazer o acabamento atrás de fuxico também, só que virado, porque eu acho que fica melhor do que você fazer deixando essas rebarbas aqui desfiadas. Bom, eu escolhi um botão comum para blusa mesmo, e ele tem um pininho aqui atrás dele, ó, no fundinho dele, que vai encaixar até aqui dentro, mas poderia ser um botão comum mesmo. Ou então você poderia estar fazendo da mesma forma que no fundo. Ao invés de colocar o fuxico assim, colá-lo assim, deixando esse buraco, você pode estar colocando ele desse jeito. Vai do gosto da pessoa. Eu prefiro assim,